Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição, o nosso estudo guiado. Esse estudo que tem sido uma bênção, não é? Estudar sobre o Evangelho, os temas contidos ali no Evangelho de João. Pois é, tem sido uma experiência e tanto, porque quando a gente tem esse estudo, a gente passa a ter uma visão completamente diferente da forma que tínhamos antes com relação ao estudo, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para que você continue a ser incentivado, para que você continue a ser lembrado, para que você continue a ser animado a fazer o estudo guiado todos os dias, o estudo da lição. Se você também puder, faz um favor, deixa um gostei, deixa um like, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Recados dados, agora eu quero te convidar a fazermos juntos uma oração e logo em seguida, claro, estudar a lição. Então, vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de estudar a lição. Isso que tem sido o nosso manual, que tem sido um instrumento para nos aproximar de Ti, claro, conhecer mais a Tua vontade, conhecer mais o Teu querer, as Tuas ações aqui na terra e aquilo que o Senhor deseja que a gente venha a viver nesse mundo a qual estamos inseridos. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, traz luz à nossa mente por meio do Teu Santo Espírito e que o nosso coração esteja sempre inclinado a Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro, o nosso tema do estudo é temas recorrentes, fé ou incredulidade. Fé/incredulidade. Foi apresentado aqui três contextos, que estão presentes ali no Evangelho de João. E nesses três contextos a gente vê esse contraste entre fé e incredulidade, entre a realidade de pessoas que demonstraram crer em Jesus e de pessoas que, de certo modo, foram oposição, ou seja, não acreditaram em Jesus, não demonstraram fé em Jesus. E eu quero convidar você a, junto comigo, ler esses três contextos. O primeiro contexto está no Evangelho de João 3, a partir do versículo 16 ao 21, que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O outro contexto está no capítulo 9 de João, do verso 35 ao 41, que diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O último contexto está no Evangelho de João também, capítulo 12, verso 36 ao 46, que diz assim, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem
e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim para o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que coisa interessante, né? O primeiro contexto ali, onde começa pelo verso bastante conhecido, né? João 3,16, fala a respeito da manifestação de Jesus na Terra. Né? A manifestação de Jesus é vista e mostrada aqui pelo Evangelho como a luz que veio ao mundo. Né? E aqueles que permanecem com Jesus, se posicionam ao lado de Jesus, ficam sobre a exposição da luz. Mas aqueles que negam e rejeitam Jesus demonstram a sua posição com as trevas, né? E fogem da luz. E mostra lá no primeiro contexto que aqueles que não querem conversa com a luz é porque eles praticam obras más. E as obras más são manifestadas pelas trevas. Né? Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. E o primeiro ponto diz assim, ó, no Evangelho de João, a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Os que creem em Jesus e o aceitam como o Messias, e os que, tendo a oportunidade de crer, escolhem não fazê-lo. A gente percebe que a Bíblia, em toda ela, só apresenta dois caminhos. Os que estão do lado de Deus e os que estão contra Deus. Não existe uma terceira via dentro do contexto bíblico. A gente vê aí, na realidade do mundo, sempre uma busca para apresentar um terceiro lado. Né? Um lado que apresenta ali de um pessoal que não se manifesta, não declara o seu lado. Né? Como se fosse uma neutralidade. E essa neutralidade dentro do conceito bíblico não é real. Aquele que se demonstra neutro, a bem na verdade, ele já assume uma posição. E é uma posição contrária ao lado de Deus. Né? E aqui na Bíblia, a gente vê, até mesmo dentro do contexto de João, algumas pessoas que demonstram a sua posição. Por exemplo, os discípulos, eles se colocam na posição ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Podemos citar, por exemplo, o caso do Nicodemos, né, que ele não demonstrou totalmente, mas parcialmente ao lado de Jesus. E com o passar do tempo foi se apresentando cada vez mais favorável a esse lado. Do outro lado, o lado contrário a Jesus, a gente vê, por exemplo, os fariseus, que são, vamos dizer assim, repetidas vezes apresentados como o povo, né, que se coloca em oposição a Jesus, que é contrário à vontade de Jesus. Também, por exemplo, podemos citar o caso de Judas, né, que por mais que estivesse fisicamente ao lado de Jesus, a sua conduta, as suas escolhas demonstraram oposição a Jesus. E aí, eu chamo aqui o próximo ponto, que fala assim, ó, é interessante observar que o substantivo fé ou crença nunca ocorre no Evangelho de João. No entanto, o verbo crer aparece 98 vezes em comparação com o total de 241 vezes em todo o Novo Testamento. Ou seja, quando a gente olha todos os livros do Novo Testamento, as cartas, tudo, a gente percebe que no Evangelho de João é predominante a aparição desse verbo crer, né? Você sabe que o verbo, ele significa uma ação, né? E aí a gente vê que está evidente, né, o quanto João destaca essa ação de crer em Jesus, né? E aí continua, esse verbo é um tema muito importante em João. O fato de que o Evangelho usa apenas o verbo para indicar um aspecto bastante ativo de se tornar cristão, se ser alguém que crê em Jesus é algo que fazemos, e isso se expressa na maneira de viver, não apenas em um conjunto de crenças. O diabo também crê em Jesus,
E qual a diferença do diabo, né, para as pessoas que demonstram na sua vida, ou seja, em meios práticos que creem em Jesus? É exatamente a ação. O diabo crê, porém lhe falta ação. Nós que professamos crer em Jesus, a nossa vida, nosso testemunho, deve ser a comprovação desse crer, ou seja, precisamos ter ação. E a gente vê aqui que a ação demonstra que, de fato, nós nos tornamos cristãos. Não adianta nada eu dizer de boca, eu sou cristão, eu creio em Jesus, e não ter nenhuma ação, e não ter nenhuma posição, e não ter nenhuma demonstração. Davi, então está dizendo aí que as obras influenciam na nossa salvação? Claro que não. De acordo com Efésios, as obras testificam da salvação que ocorreu em cada um de nós. Ou seja, após sermos alcançados por Jesus, após nós nos permitir Jesus fazer uma obra em nós, as obras irão testificar da boa obra que o Senhor operou em cada um de nós. Como diz lá, fomos feitos para as boas obras de antemão preparadas por Deus. E aí o último ponto que eu destaquei diz assim, em João, a principal diferença entre os dois grupos é a forma como se relacionam com Jesus. O grupo que crê, ele é aquele grupo que dá ouvidos à palavra de Deus. Mesmo a palavra, às vezes, sendo repreensão. A gente tem exemplo, né, de pessoas que foram repreendidas. Por exemplo, o aleijado lá do tanque de Betesda. O que aconteceu com ele? Depois que Jesus cura ele, Jesus tem um novo encontro com ele e Jesus chama a atenção dele, dizendo, olha, não volta a praticar o pecado. Não volta para a vida preguiça, para que você não venha a experienciar algo muito pior do que a situação que você se encontrava antes. Isso foi uma repreensão, isso foi uma puxada de orelha, isso foi um alerta, né? E a gente vê que tais pessoas, mesmo sendo, vamos dizer assim, corrigidas, essas pessoas deram ouvido, deram atenção e se permitiram ser chamadas a atenção. Hoje a gente vive uma realidade de que a gente tem que ter cuidado, né, quando vai pregar, no uso das palavras, porque a depender do tom, a depender da palavra utilizada, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem se inflamar, as pessoas podem dizer, eu não volto mais para cá, não quero mais saber, não gostei desse sermão. Para você ver a situação em que nós vivemos. Imagina se hoje Jesus chegasse com um sermão, qual seria a recepção das pessoas? Será que as pessoas estariam com o coração aberto? Será que as pessoas estariam suscetíveis, né, dispostas a dar ouvido à repreensão, à puxada de orelha e se permitir mudar, se permitir uma reforma na vida? Nós precisamos avaliar isso. Porque a palavra de Jesus não é apenas como muitos pensam por aí, gostam, né, do tipo de apenas amor, apenas uma coisinha fofa. Não. A palavra de Jesus requer mudança, requer ação, né? Não é apenas aquela coisa envolvida só em emoção. Foi maravilhoso, foi lindo. Tem isso, mas não é apenas isso. Já o grupo que não simpatiza com Jesus, não se coloca na posição ao lado de Jesus, é aquele grupo que pode até comparecer, pode até dar ouvido, mas o seu coração está inclinado a julgar, está inclinado a questionar. Nós vimos várias cenas apresentadas, né, ali os fariseus, que iam até Jesus, viam os milagres de Jesus, os sinais, mas não acreditavam. Colocava ali situações de questionamento, tentando procurar descredibilizar a palavra de Jesus, procurando colocar Jesus em uma situação delicada, né? Uma situação ruim. Ou seja, a gente vê pelas intenções que essas pessoas não simpatizavam com Jesus. A bem, na verdade, elas procuravam, de alguma forma, tirar proveito em cima de Jesus. Será que existe esse grupo ao nosso redor? E eu faço uma reflexão muito interessante. Será que eu não estou nesse grupo? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que eu e você estejamos no grupo das pessoas que dão ouvido, buscam viver e se esforçam para apresentar os passos, as ações, os frutos e a semelhança de Jesus. Esse é o meu desejo. E essa é a minha expectativa também para com você. Tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje falamos sobre
os temas recorrentes que a gente vai ver durante o estudo do Evangelho de João, que é exatamente a contraposição de fé e incredulidade. Os dois grupos de pessoas que estavam presentes na época de Jesus e continuam presentes nos dias de hoje e continuarão até a volta do Senhor. Apenas dois lados. Qual é o lado que você vai escolher? Eu escolho o lado da fé, o lado do crer, o lado de se posicionar com relação à vontade de Deus. Eu espero que você esteja junto comigo nesse lado, tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.